Imagina só tentar coordenar um plano de evacuação de emergência para uma cidade inteira. Uhum. Agora, adiciona a esse cenário o fato de que, sabe, metade dessa população aí é composta por jovens adultos, muitos deles morando longe de casa pela primeira vez na vida. É um pesadelo logístico. Exatamente. E para complicar um pouco mais, o prefeito dessa cidade, digamos assim, não tem autoridade direta e inquestionável sobre os cidadãos. E a economia local depende de manter todo mundo ali dentro circulando, pesquisando, estudando. Pois é, não dá para simplesmente trancar todo mundo em casa, né? Não mesmo. E é esse o tamanho do desafio estrutural de tentar gerenciar uma crise em um grande campus universitário. Então, é um prazer imenso receber quem nos acompanha hoje para mais uma investigação aprofundada, onde a gente tenta desvendar as engrenagens dessas instituições complexas. Hoje, vamos olhar para algo que a gente raramente pensa, até que, bom, seja tarde demais. E que é como o ensino superior lida com o pior cenário possível. Exato. Para entender como essa engrenagem funciona ou, às vezes, como ela falha, né? A nossa análise de hoje se apoia em um artigo científico muito revelador. O título do trabalho em inglês é Toward Disaster Resilient Universities, a Pre-COVID Assessment of American Institutions of Higher Education. Que traduzindo ficaria algo como Em direção a universidades resilientes a desastres. Uma avaliação pré-Covid de instituições americanas de ensino superior. Isso, e os autores desse artigo são Thomas W. Haase, Lee M. Miller, Mônica L. Martinez, Chelsea A. Kemp e Cherie D. Smith. Vale mencionar para o nosso público que esse artigo é de 2026, publicado na revista acadêmica International Journal of Disaster Risk Reduction, que é da editora Elsevier. Uma referência importantíssima na área. Sim, com certeza. E antes da gente mergulhar de cabeça, é importante dar aquele aviso que a gente sempre faz por transparência, né? O conteúdo que a gente vai apresentar neste nosso mergulho profundo é uma síntese automatizada com apoio de inteligência artificial, baseada única e exclusivamente nesse documento original que acabamos de citar. Exatamente. O nosso foco é só o que está na pesquisa deles. Isso aí. E aproveitando a pausa, convidamos quem está ouvindo a seguir o canal, curtir esse conteúdo e compartilhar com outras pessoas. Porque, olha, essa é a nossa ferramenta mais forte para difundir informação e pesquisa acadêmica de qualidade. Faz toda a diferença. Bom, a missão desse estudo que vai guiar a nossa conversa é bem fundamental. Os pesquisadores queriam entender uma coisa básica. Será que as universidades estão apenas apagando incêndios? Tipo, só reagindo aos problemas quando eles já aconteceram? Exato. Reagindo a eventos isolados? Ou será que elas estão construindo uma cultura real, sustentável de resiliência? E para chegar nessa resposta, a equipe utilizou uma base de dados fantástica. Foram 50 entrevistas em profundidade. Nossa, bastante coisa. Sim, com profissionais de gestão de emergências no sudeste dos Estados Unidos. E o detalhe de ser uma avaliação pré-Covid, como o próprio título diz, é crucial aqui. Por que exatamente? Porque isso nos dá um retrato muito cristalino da infraestrutura de preparação deles, sabe? Sem aquela interferência das medidas emergenciais extremas e atípicas que a pandemia forçou logo depois. Ah, entendi. É o cenário base, o normal deles. Isso, o normal da época. O que acaba nos dando a oportunidade perfeita para analisar a estrutura fria e calculada, ou a falta dessa estrutura, antes do pânico global. E lendo os apontamentos iniciais dessas entrevistas, a gente percebe que as universidades meio que vêm passando por uma espécie de transformação silenciosa na forma como lidam com os riscos, não é? Sim, os dados mostram exatamente isso. Muitas deixaram de simplesmente ignorar o problema. Mas então, o que mudou, de fato, nessa mentalidade nesses anos antes da pesquisa? O que eles começaram a fazer do jeito certo? Bom, o artigo identifica uma mudança que saiu do papel e foi para a prática. Porque, historicamente, a gestão de emergências no ensino superior era meio que vista como uma formalidade chata. Só para cumprir tabela, né? Uhum. Só que os dados revelaram um aumento palpável no apoio da alta gestão das universidades. Eles passaram a investir recursos reais na contratação de pessoal especializado em treinamentos mais frequentes, e tem um relato nas entrevistas que ilustra isso perfeitamente.
Qual relato? Um gestor mencionou que o plano de emergência da universidade dele costumava ser, e aqui eu uso as palavras dele, um fichário empoeirado na estante. Nossa! Ou seja, ninguém abria. Ninguém. O planejamento não passava de um requisito burocrático. A grande vitória que o estudo aponta é que esse planejamento se transformou num documento vivo. Ele passou a ser revisado constantemente, né? Exato. Revisado, testado por diferentes níveis da organização e integrado ao calendário da própria instituição de ensino. É interessante, porque o estudo cita a preparação para grandes jogos de futebol americano universitário como um exemplo dessa integração, o que faz bastante sentido se a gente pensar no tamanho do evento. Com certeza, gigante. Um jogo desses lá nos Estados Unidos mobiliza dezenas de milhares de pessoas num fim de semana. Eu fico imaginando que envolve coordenar com a meteorologia, controle de tráfego, colocar equipes de médicos de prontidão, mas se a gente pensar na gestão de emergências da universidade como um todo, ela funciona quase como um seguro de carro ou um extintor de incêndio, sabe? Boa analogia. É um custo altíssimo que exige manutenção constante, mas a meta principal é jamais ter que usar. Ninguém quer ter que usar. Pois é. E sendo as universidades movidas por métricas de sucesso tão tangíveis, tipo o volume de pesquisas que publicam, ou as bolsas que captam, os diplomas que emitem, como é que esses profissionais justificam o orçamento para algo invisível? Olha, essa disputa é justamente o primeiro e o mais persistente desafio que a pesquisa mapeou. Imagino que a briga por dinheiro seja feia. Muito. Os departamentos de emergência competem diretamente por fatias de um orçamento que é sempre finito. Pensa na cabeça de um reitor. Ele precisa decidir entre financiar a reforma de um laboratório de biologia que pode gerar patentes milionárias ou comprar geradores de energia de segurança para o campus inteiro. A tendência histórica, claro, é priorizar o que gera receita ou prestígio acadêmico. O gestor de emergências precisa provar o valor de algo que não aconteceu. E que, se tudo der certo, não vai acontecer. Exatamente. E essa dificuldade financeira bate de frente com o segundo grande problema apontado pelos autores do artigo, que é a escala e a natureza da população que eles precisam proteger com esse dinheirinho apertado. Aquela minha analogia lá do começo sobre a minicidade entra exatamente aí, né? Perfeito, é isso mesmo. Mas a demografia de um campus é tão diferente assim de um distrito comercial comum ou de uma área residencial a ponto de exigir uma abordagem totalmente nova? É drasticamente diferente, principalmente pela fluidez e diversidade extremas. O artigo descreve o campus não só como uma área com muita gente aglomerada, mas como um ambiente incrivelmente dinâmico. Pensa assim, numa terça-feira comum, a universidade tem laboratórios operando com materiais perigosos. Tem crianças de escolas primárias fazendo visitas guiadas, idosos usando a biblioteca pública e, claro, a base principal, os estudantes. Um dos entrevistados usou um termo que, para mim, resume o problema de forma genial. Ele chamou os alunos de adultos em treinamento. Nossa, é uma definição muito cirúrgica. Porque, parando para pensar, grande parte dessa população acabou de sair da casa dos pais, né? Precisamente. São jovens que, na maioria das vezes, nunca tiveram que lidar sozinhos com o alerta de um desastre ambiental, sabe? Tipo a aproximação de um furacão severo? Isso, ou uma emergência médica mais complexa. Eles dependem inteiramente da infraestrutura do campus para dizer o que fazer. E além dessa questão demográfica complexa, tem o pesadelo geográfico. Como assim geográfico? É que muitas instituições não ficam ali contidas atrás de um muro bonitinho. Elas têm fazendas experimentais, centros de pesquisa, dormitórios que ficam espalhados por todo o estado, às vezes a horas de distância da sede principal. Ah, claro. Só que, perante a lei e a sociedade, o gestor de emergência lá da central é o responsável por garantir que os protocolos de segurança sejam os mesmos para todos esses locais dispersos. Nossa, eu entendo perfeitamente o desafio logístico de mover ou proteger milhares de jovens inexperientes e esses visitantes aleatórios.
Mas no ambiente universitário, a gente também tem uma estrutura gigantesca de professores, pesquisadores, administradores. Eles são, digamos, os adultos da sala, pessoas altamente instruídas. Imagino que coordenar com o corpo docente seja a parte mais fácil do processo, não? Afinal, a lógica diz que quem entende a ciência por trás de um risco colabora para mitigar ele. Olha, é aí que os dados da pesquisa revelam uma das contradições mais fascinantes do ambiente acadêmico. Sério? Muito sério. O corpo docente é, na verdade, o grupo que apresenta maior resistência interna. Mentira! A falta de engajamento dos professores e pesquisadores é o terceiro grande desafio que os autores consolidaram no estudo. Espera, isso me parece contraintuitivo demais. Por que a academia resistiria a processos padronizados de segurança que existem literalmente para protegê-los? Será que eles enxergam isso como uma distração do trabalho deles? Para entender esse comportamento, o estudo nos convida a observar a própria cultura acadêmica. A universidade tradicional não funciona como uma empresa corporativa, onde o presidente emite uma ordem lá do topo e todos os funcionários obedecem de forma vertical. Ah, é bem mais pulverizado, né? Estão muito focados nos próprios nichos de ensino ou na gestão dos seus próprios laboratórios. Eles operam quase como contratantes independentes dentro da instituição. Faz sentido. Cada um no seu quadrado. Isso. Então, quando a gestão de emergências tenta implementar um treinamento obrigatório de evacuação ou um plano de continuidade, muitos professores recebem isso como uma intrusão administrativa chata. Eles não se veem como peças táticas de uma resposta a crises. Eles se enxergam como intelectuais e sentem que o tempo deles está sendo desperdiçado com burocracia. O que torna a comunicação um esforço monumental, né? Porque se o público interno, que é quem manda na prática, não quer ouvir, como é que os profissionais de emergência garantem que a mensagem de segurança chegue neles? Olha, a resistência exige táticas exaustivas. O estudo destaca muito o relato de um gestor que aplica o que ele mesmo chamou de regra do 3x3. Regra do 3x3. Como funciona? Ele descobriu na prática que para um professor simplesmente registrar que existe um novo protocolo de segurança, é necessário enviar a mesmíssima mensagem 3 vezes, utilizando 3 métodos de comunicação completamente diferentes. Nossa! Tipo, um e-mail, depois um panfleto, Isso. um e-mail, um aviso na intranet da faculdade e um memorando físico na mesa dele. E isso ilustra o atrito diário, que é tentar implementar uma cultura de resiliência num ambiente que valoriza a independência intelectual acima da conformidade administrativa. Bom, se a própria demografia do campus já é um labirinto e o corpo docente levanta muros contra a padronização, a forma como a universidade se organiza fisicamente e hierarquicamente para se defender deve fazer toda a diferença. Onde é que esses departamentos de emergência costumam ficar alocados dentro da estrutura de poder da universidade? Essa é uma das descobertas mais críticas do artigo, sem dúvida. O local onde o departamento de emergência está fixado no organograma dita a sua eficácia, a visão de mundo e, mais importante, o poder de influência dele. A pesquisa encontrou uma variação enorme nisso. E qual é o padrão mais comum? Em muitas instituições, a gestão de emergências fica submetida ao departamento de polícia do próprio campus. Mas a polícia não é exatamente o setor que lida com o gerenciamento de crises na rua, em qualquer cidade. Por que isso seria um problema dentro de uma universidade? Porque a natureza da resposta é muito diferente, sabe? Quando a gestão de emergências fica sob o guarda-chuva exclusivo da polícia, a visão sobre o que constitui um risco tende a ficar muito estreita. Estreita como? A literatura e as entrevistas apontam que o foco passa a ser quase que totalmente voltado para a segurança pública imediata e para respostas táticas. Por exemplo, prevenção de crimes, controle de multidões ou protocolos para cenários de atiradores ativos. Que são problemas gravíssimos, claro. Gravíssimos e exigem resposta armada e tática, sem dúvida. Mas eles representam apenas uma fração do espectro de ameaças que um campo sofre. A mentalidade policial é focada na resposta imediata a um crime. Ela não pensa necessariamente no planejamento de longo prazo para a continuidade dos negócios. Certo. E o que acaba ficando de fora dessa visão mais estreita, então? Fica de fora a resiliência estrutural. Os pesquisadores compararam esse modelo policial com instituições onde a gestão de emergência opera como um escritório independente, que responde diretamente aos cargos mais altos,
como a reitoria ou a presidência. Aí a visão já muda, né? Muda tudo. Nesses casos, a abordagem é bem ampla. O gestor que senta na mesa com o reitor não está apenas preocupado com o crime, ele está preocupado com o que acontece se um desastre ambiental severo, tipo uma inundação catastrófica, atingir a região. Uhum. Ele pensa no impacto de uma perda de energia prolongada, porque uma falha de energia não é um problema policial. Mas se durar dias, pode descongelar refrigeradores de laboratórios e arruinar 30 anos de pesquisa sobre o câncer. Nossa, causando um prejuízo de milhões. Bilhões. O escritório independente tem a latitude e a verba para planejar a resposta para esse tipo de desastre. Algo que um departamento escondido dentro da polícia raramente tem escopo ou verba para priorizar. Sabe do que isso me lembra? Do processo de instalação de um sistema de segurança numa casa. Como assim? Se o painel central do alarme é colocado dentro de um quarto de visitas, escondido lá atrás da porta, apenas as pessoas que usam aquele cômodo vão lembrar que o alarme existe. Eventualmente, os próprios donos da casa vão esquecer de ligar na hora de dormir. Mas se o painel é instalado na porta de entrada principal, bem na frente da sala de estar, visível para todo mundo diariamente, a segurança se torna parte da rotina da casa. A estrutura física cria a prioridade mental. Brilhante. E o mesmo parece valer para o organograma da universidade. Se você esconde a gestão de emergências dentro de outro departamento fechado, ela perde a visibilidade institucional. A comparação é extremamente pertinente. E é exatamente isso que os dados apontam. A proximidade com o topo da cadeia de comando garante não apenas mais dinheiro, mais recursos financeiros, mas também confere ao departamento a autoridade necessária para ditar prioridades para todo mundo, engajando desde o pessoal da manutenção até a própria reitoria. Bom, diante dessa montanha de desafios que a gente listou, o orçamento super disputado, uma população enorme e inexperiente, os acadêmicos resistentes e esses problemas de estrutura, o que o artigo conclui ser a saída? Como é que se constrói essa bendita cultura de resiliência e que tipo de profissional é capaz de operar esse milagre logístico? A solução principal que o estudo aponta é que a gestão de emergências tem que ser retirada desse isolamento e fundida ao planejamento estratégico de longo prazo da instituição. Ponto. Mas a revelação mais profunda da pesquisa diz respeito ao perfil exigido desse novo profissional moderno. Não é mais só o cara da sirene, né? Exato. Esquece aquela imagem do socorrista com rádio na mão e foco puramente operacional. O artigo detalha que gerenciar emergências no ensino superior exige um domínio de conhecimentos regulatórios que são incrivelmente específicos, que vão muito além do manual padrão de gestão de desastres. Por exemplo, o que eles precisam dominar que torna um ambiente acadêmico tão peculiar? Olha, eles precisam navegar por uma teia muito complexa de leis federais e doutrinas jurídicas lá dos Estados Unidos. Os autores explicam que esses profissionais devem conhecer no detalhe as rígidas leis de privacidade que protegem os registros educacionais e médicos dos alunos. Ah, as leis federais de privacidade americanas são bem restritas. Muito. Imagina que um desastre ambiental atinge o campus e dezenas de alunos fiquem feridos. A mídia, os pais desesperados e as autoridades vão exigir informações imediatas. O gestor de emergências tem que saber exatamente quais dados podem ser compartilhados, com quem e em qual momento, para não violar essas leis federais de privacidade. Porque se violar, expõe a universidade a processos milionários. Com certeza. E além disso, eles precisam dominar as legislações de transparência que obrigam os campus a relatar publicamente, com precisão absoluta, as estatísticas de segurança e crimes do local. Um erro ou uma omissão nesses relatórios não gera apenas multas altas, mas destrói a reputação da instituição. Isso sem falar na responsabilidade implícita que a própria sociedade coloca sobre a universidade. Porque, pensa bem, quando um pai envia o filho de 18 anos para morar no campus do outro lado do país, ele espera que a instituição cuide desse jovem como ele cuidaria, né? E você tocou no ponto-chave. O estudo menciona justamente isso. Esses gestores precisam compreender profundamente a doutrina jurídica onde a universidade atua, essencialmente no lugar dos pais enquanto aquele aluno reside no campus.
Nossa, é uma carga pesada. É. A expectativa legal e moral sobre a instituição em prover segurança e bem-estar é colossal. Isso transforma completamente a figura do gestor. Com base em tudo que a gente discutiu aqui, ele deixa de ser um comandante tático que dá ordens e se torna um grande diplomata. Um articulador. Isso, alguém que precisa articular alianças, convencer professores sobre os quais ele não tem nenhuma autoridade direta de que o planejamento vai proteger as pesquisas deles e ainda caminhar na corda bamba da legislação federal. É quase um articulador político interno mesmo. E é assim que se perfeita do papel atual desse profissional. A ferramenta mais valiosa que ele possui não é a autoridade que, como vimos, muitas vezes ele nem tem, mas sim o poder de influência. O sucesso, segundo a pesquisa, vem da capacidade de atuar como um tradutor. Um tradutor de riscos. Exato. O gestor eficiente traduz a preparação para um desastre ambiental em termos que fazem sentido para a comunidade acadêmica. Ele senta com o chefe do departamento de física, por exemplo, e não fica falando sobre protocolos genéricos de evacuação. Ele fala sobre como o plano de continuidade vai garantir que os servidores de dados deles não sejam comprometidos durante uma inundação. Ele fala a língua da pessoa. Isso. A resiliência só se enraiza na universidade quando ela deixa de ser vista como um manual chato de regras e passa a ser compreendida como a proteção do trabalho e da vida daquelas pessoas. Genial! E isso nos leva a reconhecer a imensa relevância desse material todo que analisamos. Porque é muito fácil a gente olhar para o campus universitário como se fosse uma bolha acadêmica isolada da cidade, um lugar focado só em livros, debates, tubos de ensaio. Mas as universidades são engrenagens vitais do país. Elas são verdadeiras infraestruturas críticas. Se uma universidade paralisa ou colapsa diante de um desastre, o impacto econômico e social reverbera imediatamente por toda a comunidade ali em volta. Afeta todo mundo. Afeta a cadeia de suprimentos local, afeta o sistema de saúde que muitas vezes depende dos hospitais universitários para funcionar. A interdependência é inegável, né? Os dados e as entrevistas deste artigo nos forçam a entender que a preparação do campus não é um luxo administrativo ou uma burocracia. É uma necessidade para a sobrevivência da própria instituição e de toda a economia regional que gravita em torno dela. Exatamente. E, para encerrarmos a nossa análise de hoje, eu gostaria de deixar uma provocação, sabe, para a reflexão de quem nos acompanha. Pensem bem, as universidades abrigam as mentes brilhantes que vão moldar as próximas décadas da nossa sociedade. Elas guardam laboratórios que estão desenvolvendo soluções tecnológicas e médicas cruciais para a humanidade. Pensando por esse lado, até que ponto a falha em proteger essas instituições e essas pesquisas de um desastre ambiental severo não é apenas um problema administrativo, mas sim uma grave vulnerabilidade de segurança nacional. É algo muito profundo para se pensar. Muda a perspectiva. Com certeza. Bom, agradecemos muito o tempo e a atenção de todo o nosso público. Continuem questionando o mundo ao redor, buscando conhecimento de qualidade, e nós nos encontramos no nosso próximo mergulho profundo. Até lá!